Pronto, tá gravando, tá? Então, bom dia a todos e a todas. Vamos começar a nossa última aula teórica desse semestre, dessa disciplina, né? E eu separei para a gente conversar, né, como último item, qualidade do dado geoespacial, tá? Porque a gente falou ao longo do semestre, né, a questão de dividir em algumas partes, né, a questão do que é um dado geoespacial, a gente conversou sobre isso, algumas características desse dado geoespacial, se refere às questões de linguagem de comunicação, né, de que como esse dado geoespacial vai transmitir para quem está usando esse dado o entendimento daquele espaço que ele está representando, a relação de similaridade com a realidade, né, a questão de escala. Então, quando você faz qualquer observação nesse conjunto de dados geoespaciais, você ter condições de correlacionar ao espaço, né, à superfície terrestre, ao espaço geográfico que você está analisando com aqueles Professor, dados, tá bem sem como... som aqui. Oi, vocês não estão me Pra ouvindo? mais alguém tá sem som ou só aqui? Não, eu tô ouvindo o professor. É só com você Tá aqui. conseguindo me ouvir, João? Ah, sim, tô. Agora eu tô. Acho que era meu fone. Ah, Desculpa. ok, então. Desculpa Não, confundir. tranquilo. Se alguém tiver mais algum problema de áudio, alguma coisa, fala, tá? Se cair, ou ficar ruim, picotando, vocês avisam, não tem problema não, tá? É, então, né, as características que o dado tem, né, tem a questão posicional, as relações espaciais entre esse dado, depois a gente entrou, né, de como armazenar esse dado, né, uns bancos de dados que levam a essas características posicionais, né, e as características que aquele dado tem. Então, da mesma forma que quando você modela, né, um banco de dados para um determinado tipo de aplicação, de serviço que você quer trabalhar, né? A gente viu escola, então você tem que ter um relacionamento entre as tabelas, né? Tabelas das disciplinas, tabela com os professores, dos alunos, das salas, eles têm seus relacionamentos, e isso ocorre também com dados geoespacial, toda a parte de fonte de dados para coletar esse dado, né? As imagens satélites são das principais formas que você tem para coletar esse dado, organizar em sistemas, fazer as consultas espaciais. Tudo isso, né, tem uma questão importante a ser levada em consideração, que é a qualidade daquele dado, né? Então, se você não tem um dado com qualidade, provavelmente a informação que você vai gerar a partir do processamento desse dado, provavelmente ela não teria a mesma, não tem uma boa qualidade também. É importante lembrar também que a qualidade está muito associada ao uso, né? Então, não adianta a gente buscar sempre um dado de maior qualidade. A gente tem que buscar sempre um dado que tenha a qualidade adequada para o projeto, né? Para a resposta que eu vou querer a partir do olhar sobre esses dados. Então, a gente vai falar um pouquinho de qualidade de dados geoespacial, né? Os parâmetros que se utilizam para fazer essa avaliação da qualidade. Ele vai ser baseado numa publicação do IBGE, que é a avaliação da qualidade de dados geoespacial, tá? Que está disponível para download. E toda essa unidade de hoje vai estar baseada na estrutura que esse documento tem sobre qualidade de dados, tá? Para a gente começar, eu queria primeiro fazer uma análise com vocês disso aqui. Isso é uma foto de um brinquedo vendendo, uma loja que vendia um brinquedo, né? E ao olhar esse brinquedo, alguém faz alguma referência à questão de qualidade, não só, de repente, das peças, mas alguma avaliação que vocês queiram, ao olhar esse brinquedo Os brinquedos disponível para... enquanto muito imadureira os brinquedos com os bonecos trocados, né? Porque o Homem-Aranha e o Batman são Power Rangers, né? Então, É, eh, não tem uma certa fidelidade ao produto principal, original, né?
Ah, que Então massa. Muita qualidade. além da questão do boneco, né? Vamos pensar assim, além da qualidade do boneco, de movimento, né? De articulação, de ser mais adequado para determinado tipo de idade, né? Em relação à questão de peças, de soltar e tudo, há outras questões envolvidas em qualidade, né? Uma é Power Rangers, né? Tá lá a capa, ou seja, os bonecos do Power Rangers. E nem todos são Power Rangers, né? Será que isso influencia na qualidade? Pode ser que dependendo do usuário desse produto, ou seja, de repente um garoto de 5, 6 anos, pouco vai importar essa referência toda associada a o quanto, né, o que se apresenta aqui, se tem efetivamente bonecos Batman junto com Homem-Aranha e mais bonecos Power Rangers, eu não sei nem se esse e esse são da mesmo grupo de tantos Power Rangers que tem. Então, são coisas que a gente precisa pensar quando a gente fala em qualidade, né? Não é só, muitas vezes, e aí, se a gente voltar às avaliações de qualidade de dados geoespacial, só a posição, ele está bem posicionado? Não está bem posicionado. Então, tem outras coisas associadas à qualidade, né? Então, o que que é a qualidade? Como é que a gente vai definir qualidade para poder avaliar se o produto tem qualidade quando a gente faz a aquisição desse produto, ou como a gente se prepara para aquele produto que a gente vai desenvolver, vai entregar para um cliente, vai entregar para um usuário, um projeto de pesquisa, alguma coisa nesse sentido, vai ter qualidade esperada para aquilo, né? Então a gente vai trabalhar com qualidade são todas as características de um produto ou serviço. Quando a gente fala, pode ser um serviço, né? Não obrigatoriamente só um produto, que dão uma certa, ou te dão, na verdade, a aptidão para satisfazer a necessidade que aquele produto deve ter para o usuário, para quem vai estar usando, né? E aí volta, né? Sendo as questões implícitas dele, né? Do próprio boneco, como brinquedo, mas também as explícitas no que se refere a um certo nível de, de de aproximação a não uma realidade, eu estava uma realidade, mas na verdade não, uma realidade que isso não existe, mas uma realidade com que é aqueles universos desses heróis e dessas peças que estão ali juntas num único só, num único produto, com um único título, né? Então a gente tem que pensar nisso. Então eu tenho que garantir que as características daquele produto ou serviço sejam adequadas para satisfazer a necessidade que aquele produto tem por ele mesmo e para o usuário que vai estar usando aquele produto. Mas também tem uma outras características. Imagina o seguinte: eu tenho essa bermuda, eu ganhei essa bermuda, né? Ela é 100% algodão, ela não desbota, ela não deforma, ela não, é a melhor costura possível, sabe? Toda a todas as características dela são características que aquele produto tem, que atende um determinado usuário que precisa de um short, de uma bermuda. Mas existe uma outra coisa que você tem que ter. Eu, pelo menos, não gostaria de usar, mas pode ser que tenha, não tem problema. Mas assim, eu ao olhar, apesar de ter todas essas características, não seria um produto que eu fizesse aquisição, mesmo que ele fosse o melhor produto, porque ele não me atrai, ele não é usuário, eu não uso ele, eu não usaria ele. Pode ter clientes que usariam, isso não é uma questão. Então, não só ele tem que ter essa, né, fidelidade, né, que estou vendo aqui no chat, com o que se espera daquele produto no que se refere às qualidades, os elementos básicos, mas também uma questão de, olha, esse produto eu uso, né? Então tem essas relações, tudo isso tem que estar envolvido no processo de definição de uma qualidade, ele tem que ser usável também, tá? Então a qualidade nesse processo todo ela inclui uma série de aspectos associados, como prazo de entrega,
né? Então, o que, que adianta você ter um produto que é muito bom, né, mas ele nunca está disponível, ele atrasa, você perde o momento daquele produto. Então, imagina uma coisa que existia um tempo atrás chamada Carnaval, em que você desenvolve, você tem um produto específico para Carnaval, mas ele só está pronto em junho, né? Então, assim, ele tem que ter aquele prazo, ele tem que ter aquele olhar também de que aquele produto ele tem um momento de uso, né? Então, o prazo de entrega para atender aquele projeto, para atender, isso é qualidade também, né? Para quando você tem serviços, né? Serviços de pós-venda, você entrega um produto e aí vamos pensar, você desenvolve um sistema de informação geográfica, né? Em que você definiu todos os dados necessários para solucionar aquele problema, você fez todo o processo, né, de escolha do software para tratar esse dado, a metodologia, o hardware, a tua equipe técnica, tem tudo aquilo, prepara, gera as informações, gera o ambiente e entrega. E vira de costas e vai embora e nunca mais olha para o cliente, né? Então, as questões também de capacitação do cliente, de usar aquele dado, né? Esses serviços de pós-venda, olha, né, de atender o cliente, também associado à qualidade, né? Quando é possível a atualização do produto, então você tem produtos que possam ser atualizados, instruções de uso, o preço, né? Então todos esses elementos, não só aqueles que caracterizam aquele produto, que dão efetivamente o que ele deve ser para atender aquela necessidade, para ser usável, também outras características externas a ele que são importantes, né? Como a gente falou, prazo de entrega, garantia, serviço pós-venda, uma série de elementos que são interessantes para ter uma qualidade e ter um reconhecimento daquele produto ou serviço como um elemento essencial para a solução daquele problema, para um resultado de uma análise e assim por diante, tá? E aí vai uma pergunta, né? Como medir a qualidade? Como é que a gente faz para medir a qualidade? Então, existem procedimentos para a gente medir a qualidade, mas uma questão primeira é quando medir esse produto? A qualidade. Eu vou medir a qualidade do produto final, né? Então, eu tenho o produto, preparei tudo, entreguei o sistema, eu entreguei um documento cartográfico, um mapa, alguma coisa nesse sentido. E aí eu vou testar a qualidade, né, de uma análise estatística, né, em cima daquele dado, com uma amostra de pontos para posicionamento, de alguma coleta amostral, para verificar se aquele produto tem a qualidade esperada definida lá no início, na especificação daquele produto. Então, muitas vezes, um produto geoespacial, ele tem as especificações de posicionamento, ou seja, quando eu medir uma coordenada, quando eu medir uma distância, ele tem que ter um valor máximo de erro associado àquela medida, né? Então planejo o meu trabalho para garantir, mas eu só testo isso no final. Eu não me preocupo com os processos que estão no meio. Me preocupo, mas eu não meço a qualidade desses processos. Só defino para que eu consiga chegar. Isso pode ser, isso tem lado positivo e tem lado negativo. O lado positivo é que você, ao longo, você ganha mais tempo. Você não precisa se preocupar tanto e inferir qualidade nesse processo, no processo de produção, né? Você define quais os processos antes que vão garantir essa qualidade, e você só mede no final. O ponto negativo é que se o produto não tiver adequado, o que você faz? Você vai ter que fazer tudo ele de novo, né? Você não tem momentos em que é uma outra possibilidade, que ao longo do processo de produção, você vai ao longo do processo de produção fazendo os testes de qualidade daquele produto, muitas vezes a gente chama das estações de qualidade, para garantir que, se tiver algum problema, isso não seja levado para as próximas fases e chega no produto, você gastou 6 meses para produzir, 3 meses, 2, quanto for,
você chega, o produto não está adequado, você vai ter que voltar tudo de novo. Então, olhando o processo de produção, né, e fazendo as estações de qualidade, você pode acompanhar esse processo de produção e fazer os ajustes adequados ao longo desse processo, né? Então, eu escolhi os dados para o sistema. Aqueles dados, eles estão com as características que vão me atender. Eu vou testar a qualidade dele, qualidade posicional, temática. A gente vai ver esses elementos que se testam. O software tem todas as funcionalidades, tá? O processamento está sendo adequado, né? Eu estou tendo perda de alguma questão nesse processamento. Eu faço todas essas estações de qualidade para que o produto no final tenha uma qualidade, tenha qualidade especificada, né? É muito importante que ele tenha qualidade especificada. Porque quando ele tem uma qualidade abaixo, ele não vai atender o processo. E eu estou falando qualidade de uma forma geral, né? Para o dado geoespacial, posição, né? Se ele está, são os 6 elementos que a gente vai ver. Se ele tem uma estrutura lógica adequada, se ele tem uma acurácia temática, ou seja, do que ele está se propondo, se ele tem se ele efetivamente retrata o que aquele elemento se ele não é muito antigo. Então, todo esse processo que me define a qualidade, né? Então, ele tem que ser adequado. Se ele vai abaixo, se ele não atende isso, não atende a finalidade que ele se propõe. Se ele é muito acima, provavelmente, quando ocorre isso, o cliente vai ficar super feliz, mas provavelmente o produto, depende, né, também, o produto ficou mais caro, ele foi mais longo, porque não tem como a gente pensar, não, esse produto tem mais qualidade e é feito no mesmo tempo e no mesmo prazo de um outro que tem uma qualidade um pouco menor, né? Ou menor. Então, esse olhar para você adequar a qualidade efetiva ao que é especificado é o melhor possível. Você vai atender as necessidades do cliente e vai ser um produto que vai ser entregue no prazo, com os recursos, com o preço adequado. Aumentou a qualidade, aumentou todos os requisitos, aumentou todos os parâmetros, os testes, provavelmente mais testes de campo. Isso vai ser demonstrado, vai aparecer no processo de custo, de prazo, de cronograma todo envolvido no processo de produção, tá? E aí, quando a gente fala em qualidade de um dado espacial, né, o que a gente pensa? Já falamos um pouquinho, né, questão posicional e outros elementos que são importantes. Como é que eu começo isso? Como é que eu começo a pensar em qualidade? Existe já normativas para isso. Então, a gente não precisa começar efetivamente do zero em nenhum projeto no que se refere à qualidade, porque já existe algumas normativas, principalmente na ISO. Toda a família 19.100 da ISO, ela trata de qualidade, né? Trata do dado geoespacial e, por consequência, tem elementos da qualidade do dado geoespacial. Então, desde lá a 19.115, que é dos metadados, né? Os dados sobre os dados geoespaciais, o que você deve documentar sobre esse dado, né? Qualificação e certificação de pessoal, ou seja, quais são os mínimos requisitos mínimos que as equipes envolvidas com dados geoespacial precisam até você chegar, né? Até você chegar, não. Uma delas, a 19.157, que é de qualidade de dados geoespacial, né? De informação geográfica, em que te dá os parâmetros básicos, os parâmetros mínimos para que você tenha, dentro do teu projeto, um olhar sobre a qualidade do dado geoespacial, tá? São 6 categorias que a ISO trabalha de avaliação de qualidade do dado geoespacial, né? Eu não sei se saiu uma nova depois de 2013, porque o manual do IBGE ele teve uma segunda versão de atualização e que ele acompanha as alterações da normativa ISO, né? Então, provavelmente ali não deve ter uma mais nova. Eu acabei não olhando, está com 2003, o último manual é de 2018, teve um antes e em 2018 teve um novo, né? Então, quais são essas categorias aqui que a gente falou, né? Eu preciso testar a qualidade, eu posso fazer todos esses testes no final, quando o produto está pronto, ou ir dentro do processo de produção, acompanhando a qualidade desse dado,
né? Tentando definir parâmetros que vão me garantir essa qualidade quando do final. Então, eu vou testando ao longo do processo, né? Então, quais são esses elementos de qualidade que eu preciso testar? Ele se baseia em 6, né? Posicional, ou seja, aí sim a questão da acurácia no que se refere à posição em relação ao espaço geográfico. A parte temática, ou seja, se aquilo que está sendo representado condiz o que é na realidade. A parte temporal, completude, né? A gente vai entrar em cada um desses. Então, você tem um nível de completude dos elementos que são representados ali dentro, né? Então, se eu quero representar, se é importante para o meu sistema, é importante para o produto final, saber todas as escolas do Rio de Janeiro, são todas as escolas, então preciso ter essa completude. Então, existe esses processos de avaliação, consistência lógica do banco de dados, a usabilidade, lembra lá do short, né? A usabilidade, se aquilo ali está sendo usável, ele tem aplicação efetiva do que aquele produto ou serviço se propôs, né? A parte toda de acurácia, eu fiz aqui um pequeno gráfico para a gente relembrar, principalmente vocês relembrarem ou reforçarem as questões associadas a observações, mas com certeza vocês têm isso bem entendido, ou seja, quando eu vou medir uma grandeza, não importa a grandeza que for, seja uma distância, seja uma coordenada, o verdadeiro valor dela, a gente nunca sabe essa grandeza real, né? Como é que eu sei qual é o valor real de uma distância entre duas cidades, né? Então, o que eu vou fazer é observações sobre essa distância. Então, quando eu pego um documento cartográfico que preciso medir uma distância, eu vou fazer uma observação. Quando eu vou medir no campo uma coordenada, puxar uma trena para medir uma distância, alguma coisa nesse sentido, eu faço observações, né? Então, eu tenho uma observação, duas, três, quatro, cinco, não importa, mas cada observação, em relação ao seu valor real, eu tenho um erro associado, ou seja, ela nunca é muito forte, mas assim, quando eu meço uma observação, pelo equipamento que eu tenho, né? Pelo o método que eu estou usando para observação, eu não tenho certeza e não acerto, vamos dizer assim, o valor, a grandeza real. Então, eu tenho um erro associado naquela observação. O que eu faço para minimizar isso é aumentar a quantidade de observações sobre aquela mesma grandeza real, até que eu tire uma grandeza de maior probabilidade de ser essa grandeza real. Então, eu tenho um conjunto de observações, né, que vão, que vão ser usadas para chegar num valor de mais alta probabilidade de ser aquela grandeza real. Das observações que eu meço, dessas quantidade N observações que eu vou medir para chegar no valor de mais alta probabilidade, eu vou ter os desvios dessas observações, né? Uma distribuição, uma dispersão dessas observações em relação a esse valor de mais alta probabilidade. Mas eu também tenho, e aí o que a gente chama nesses manuais de acurácia, é o quanto esse valor mais provável está diferente desse valor real, que é a acurácia. Quando a gente está falando de acurácia posicional, a gente está falando de um conjunto de observações em que a diferença desse valor mais provável desse conjunto de observações em relação a esse valor real tem que ter um parâmetro mínimo de aceitação, né? Então, quando a gente fala em acurácia posicional, uma acurácia posicional relacionada a um determinado dado, numa determinada escala, pode ser 10 metros. Então, esse valor mais provável dentro de um conjunto de observações, ele não pode estar com uma distância maior do que 10 metros desse valor real. E o desvio é o quanto eu posso ter de dispersão dessas observações, né, em relação a esse valor de mais alta probabilidade.
o que muitas vezes nos caracteriza a qualidade do instrumento que eu estou usando para medir esse valor mais provável, né? Então, se eu estou fazendo usando um GPS de navegação que a gente tem, né, nos equipamentos de smartphone, aqueles GPS pequenos, em relação a um GPS geodésico, em que a dispersão das observações é maior, né, o desvio das observações, o valor mais provável daquele desvio, me dá também a qualidade daquele instrumento. Então, você tem parâmetros que vão ser definidos para que você garanta aquele valor mais provável e aquele valor mais próximo da grandeza real, ok? Só que existe um problema, né? Quanto é essa grandeza real? Às vezes a gente não sabe, né? Então a gente passa a usar elementos com maior precisão para definir essa grandeza real e testar o nosso produto. Então, se eu tenho um produto, um documento cartográfico, uma base cartográfica, um sistema de informação, em que eu vou medir coordenada, eu vou medir distância, para eu testar aquele elemento, eu vou usar um equipamento que tem uma qualidade maior do que aquele documento que está ali. Então, o GPS de navegação de alta precisão, né, em que eu tenho uma dispersão das observações em torno de 1 milímetro, 2, 3, existe, e aí não só pelo equipamento, mas também pelo método usado para observação, eu vou definir aquele valor como um valor de uma grandeza real para aquele documento cartográfico, tá? Para aquele produto, ok? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma questão? Não? Então vamos lá. Então a acurácia posicional, ela é um elemento muito tradicional nos produtos cartográficos, né? Se a gente voltar muito no tempo, não muito, mas se a gente voltar no tempo para os mapas impressos, era quase que o único elemento de avaliação da qualidade no documento cartográfico era a questão posicional, né? O quanto ele tem um erro associado na observação de uma coordenada, de uma distância, né? Então todo esse processo ele se mantém hoje nesse processo, ele compõe um conjunto maior de elementos que são usados para o teste da qualidade de um dado geoespacial, mas ele um elemento de avaliação de qualidade muito tradicional para o dado geoespacial, né? Que é a posição, que é a obtenção de medidas com aquele documento cartográfico, com aquele sistema, com aquele conjunto de dados que está trabalhando, né? E aí tem dois elementos que são importantes no que se refere à acurácia posicional, né? Uma é quando você faz os testes de qualidade de forma absoluta, ou seja, você vai lá e testa uma qualidade da posição, né? Você mede no terreno um ponto com um GPS de alta precisão, de um elemento que você consiga ver no documento cartográfico. Então, um exemplo, né? Uma quina de um prédio, um muro, cruzamento de uma rodovia, né? A nascente de um rio. A nascente de um rio é mais complicado, mas cruzamento de uma rodovia, uma esquina, você identifica isso no documento cartográfico. Quando eu falo documento cartográfico, lembrando, não é o papel, é o digital, é o que está no ambiente de um sistema de informação geográfica, aquele que você está usando para o geoprocessamento. Então, quando você identifica essa esquina, nesse documento cartográfico, e você vai lá no terreno e mede com equipamento GPS de mais alta qualidade a coordenada, você tem duas coordenadas. Quais são as duas coordenadas? A coordenada que você mediu com GPS de alta precisão, que você vai considerar a grandeza real, e aquela coordenada que você obteve lá no documento cartográfico. Lá no teu sistema, você vai lá e leu a coordenada. E você faz essa verificação do quanto está diferente essa distância, né? Ou quanto está diferente, perdão, essa coordenada. Então, isso é uma acurácia absoluta em relação àquele ponto.
Outra questão que você pode fazer de acurácia é a acurácia relativa, né? Das feições, ou seja, você mede a diferença, a largura de uma rodovia, né? A largura de uma propriedade. Então, você tem essas relações de medição de distâncias entre os elementos. Ele pode não estar na posição certa, né? Na posição sobre a superfície da Terra que a coordenada vai dar, mas entre aqueles elementos, né? Para você medir uma distância de um lote, para você medir a distância de um elemento qualquer, calcular uma proximidade, você tem uma acurácia relativa naquele documento. Ele está deslocado, pode até estar deslocado, no que se refere à questão absoluta, a questão do posicionamento sobre a superfície terrestre. Mas entre os elementos, ele tem uma acurácia boa, adequada para aquele produto. De novo, eu posso ter os dois, eu posso ter uma acurácia posicional absoluta daqueles pontos muito boa em relação à superfície da Terra, também entre esses elementos, a geometria entre esses elementos. O que vai diferenciar, o que na verdade define bem a qualidade é a partir de um parâmetro pré-definido e você vai fazer esses testes. Se tiver dentro desses parâmetros pré-definidos ou se o projeto falou assim, não me importo, não está georreferenciado. O que importa é que a geometria, os relacionamentos entre os elementos métricos esteja ok. Então, não significa que ele tem baixa qualidade. Ele tem a qualidade adequada para aquela finalidade, porque aquele cliente está usando. Há uma outra forma de posicionamento são as representações em grade, né? As imagens de satélite que a gente viu lá em sensoramento remoto também, em que esses arquivos eles são organizados através de linhas e colunas, de células, né? Uma estrutura matricial. Então, também é um processo de avaliação, só que um pouco diferente no que se refere ao elemento. Quando você tem um elemento vetorial, né, um rio ele é representado por um conjunto de pontos, segmentos de retas entre pontos, né, que define uma linha. Ele tem um olhar diferente daquele elemento que está sendo representado de uma forma matricial. Tá? Para a gente ter ideia sobre isso, a gente vai entrar em valores, em parâmetros que são definidos atualmente como o que deve ter de qualidade posicional entre documentos cartográficos. Tá? Então, existe um decreto de 84, ele está há muito tempo sendo revisto, mas que ele é o que é vigente hoje, no que se refere à qualidade posicional de documentos cartográficos. E ele faz uma classificação desse documento cartográfico através de 3 classes. Eu posso ter um documento cartográfico em 3 classes diferentes. Né? Então, o padrão de exatidão cartográfica, ou seja, quando você testa aquela coordenada, vamos trabalhar com coordenada, medida num documento cartográfico e a coordenada medida com GPS no campo, ele não pode ter um erro maior do que 0,5 milímetros da escala da carta. Né? Na verdade, ele até fala que 90% dos pontos, ao serem medidos no campo, não podem ter um valor superior a 0,5 milímetros na escala da carta. Então, se a gente está falando de uma carta 1 para 100 mil, ele fala carta aqui, mas no decreto, porque era de 84, mas ele comporta todo e qualquer documento cartográfico, papel, digital, assim por diante. Então, se a gente tem uma base de dados na escala 1 para 100 mil, em que 1 milímetro é 100 metros, então eu sei que eu não posso ter nenhuma dispersão maior do que 50 metros. Tá? Então, quando eu vou medir no campo a coordenada de um elemento que é visto nesse documento cartográfico, eu meço esse mesmo elemento num documento cartográfico, a diferença entre essas coordenadas ou entre essas medidas não pode ser superior a 50 metros na escala 1 para 100 mil. Quando você vai para a escala com mais detalhe, 1 para 2.000, 1 milímetro é 2 metros. Né? Então, ele não pode ter mais do que 1 metro. Então, depende. Então eu tenho que fazer sempre uma carta com erro de 1 metro. Sempre. Né?
Se a aplicação que está sendo utilizada ela é adequada para ter erros de 50 a 100 metros, você vai ter uma base de dados que garanta isso. Tá? Ao mesmo tempo, então, se você não consegue isso por algum motivo, porque às vezes você tem questões de limitação de equipamento, dificuldades para implantar uma determinada metodologia, ou mesmo a distribuição espacial, o difícil acesso à região que você está trabalhando, você tem outros parâmetros de qualidade, mas que você vai classificar aquele produto de uma outra forma. Então, ele é um produto C. Então, quando eu sei que ele é classe C, eu sei que o erro, 90% dos pontos, quando medidos no terreno, tiveram uma, uma acurácia de 1 metro, menor do que 1 metro. Mas também não adianta só ter isso, eu preciso também saber a dispersão dessas observações. Então, eu não posso, mesmo que 90% dos pontos tenha uma qualidade, uma acurácia melhor, né, menor do que 5 metros ou 60, 20 metros aqui do 0,5 milímetros da escala da carta, o total dessa acurácia, ele não pode ter uma dispersão maior do que 0,3. Então você tem parâmetros de uma análise estatística associado àquele dado. Tá? Então esses são os parâmetros, uma primeira avaliação da qualidade posicional, da acurácia posicional de um dado geoespacial. Tá? Existe a questão de altitude, então, mas eu não vou entrar nisso, que é uma questão de equidistância de curva de nível, a gente acabou não falando nisso, que ainda é um olhar muito analógico, né? Não é ainda um olhar efetivamente que se tem dos ambientes digitais, até de modelos digitais de terreno, para as apresentações tridimensionais. Então a gente nem vou entrar muito em detalhe nisso aqui não. Então, nada mais do que a gente está vendo é uma distribuição normal, né? Em que desse conjunto de observações que eu faço em torno, né, desse documento cartográfico, ele tem alguns parâmetros da dispersão, né, das observações, que você conhece muito bem em relação a uma distribuição normal, quanto você tem de desvio, que garante, né, essa área aqui, então todos os elementos, todos os pontos dentro dessa distribuição normal, quando tem definido um desvio em relação a esse valor de mais alta probabilidade, que tem 68% desses pontos aqui dentro. Então, né, todas essas relações que vocês conhecem que vão definir no teste estatístico a qualidade posicional. Ou seja, quando eu faço observações de elementos neste documento cartográfico, nessa base de dados geoespacial, nesse dado geoespacial, e os seus homônimos no terreno, através de um instrumento que vai me medir com uma qualidade maior do que aquela base de dados. E aí eu faço essas comparações. Né? Aqui é uma relação numérica para a gente entender um pouquinho. Então eu tenho 16 pontos medidos em um documento cartográfico, em que eu medi no documento cartográfico a minha base de dados, né? Essas são as coordenadas que eu medi e esses mesmos pontos medidos no terreno, com um GPS adequado para isso. Né? Então, o que você tem são essas diferenças entre essas coordenadas, em que você vai fazer essa avaliação. Então, você tem uma diferença aqui entre a coordenada N, né? Do ponto medido no documento cartográfico e o ponto medido no campo. A diferença da coordenada e aí são padrões, né, padronizados esses nomes de coordenada, tanto no campo, no documento cartográfico, quanto no campo, ele tem uma dispersão, mas cuidado, né, o que a gente quer efetivamente é a resultante disso. Né? Não, a gente pode até avaliar, dependendo, né, se existe alguma tendência de direção através dessas diferenças entre as coordenadas. Mas o que a gente quer mesmo é a resultante, né, dessa diferença, né, a distância entre esses dois pontos, essa resultante, e aí você vai chegar com média e o desvio e efetivamente se aquilo está adequado para os parâmetros definidos, para as especificações definidas naquele dado geoespacial, no que se refere à acurácia posicional. Tudo bem? Ok?
O segundo, não numa ordem, mas o que se tem é a acurácia temática, tá? Ela não é tão matemática nesse processo de avaliação, né? É uma acurácia que você faz através de observação, né? Muito associado aos atributos daquele elemento. Então vamos pensar depois eu volto aqui, mas vamos pensar aqui como exemplo. Eu tenho aqui em um documento cartográfico uma base de dados digital. No documento cartográfico impresso, eu tenho uma rodovia aqui que está classificada como não pavimentada, ok? Que numa base de dados, num banco de dados, já tem um atributo dizendo pavimentação, não pavimentada. Porque quando você efetivamente vai lá naquele elemento, ele está pavimentado. Opa, então eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Eu preciso efetivamente, e aí a acurácia temática é quanto? Aí voltando aqui, né? Qual é a correlação de classificação? Ali foi um exemplo. Aquilo ali era estrada mesmo, né? Não é mais uma questão de posição, é questão temática. É uma estrada? É. O atributo dela está certo. Ela é uma estrada pavimentada, é uma estrada, no caso aí pela representação aqui, né? Como bola, é uma estrada estadual, é a estrada 147. Então eu tenho todo um conjunto de testes que eu tenho que fazer no que se refere à classificação, ao atributos não quantitativos ou quantitativos, no que se refere né, não quantitativos. Ela é pavimentada ou não pavimentada? Né? Os quantitativos em relação a ela, qual é a largura. Então você tem vários elementos que se definiu anteriormente como atributos. Então também não adianta você falar assim, esse dado não está bom, tem baixa qualidade, porque ele não diz se a rodovia é mão única ou mão dupla. Bom, está especificado que ela tem que ser mão única, tem que ter essa informação, né? Isso é o que vai definir a especificação inicial do que você quer daquele dado. Então, eu preciso fazer um sistema de informação, fazer toda uma análise aqui para saber tempo de deslocamento entre cidades, para que a gente possa ter uma ideia de projetos para melhoria das rodovias de ligação entre cidades. Então, vamos pegar as rodovias que tem hoje. Talvez não faça sentido ela ser mão única ou mão dupla, talvez não faça. Né? Vamos partir do princípio que não faça sentido. Então não adianta dizer que aquele dado não tem qualidade se ele não tiver essa informação. Ele tem a qualidade adequada para o que foi especificado. No que foi especificado, eu preciso do quê? Preciso saber se ela é pavimentada ou não, o tipo de pavimentação, e se ela está construída, se não está construída. Isso que eu preciso. O que está a mais, ela não é uma questão de baixa qualidade, apenas que ele não foi especificado. Ele tem que ele tem que ter a qualidade adequada para o que ele está se propondo a fazer. Porque para obter mais esse conjunto de informações sobre aquele elemento, eu tenho que ter mais atividade, e o custo aumenta e o prazo aumenta. Certo? Então, eu preciso identificar isso. Né? Então, não só se a estrada é pavimentada ou não pavimentada, mas também em relação a nomes. Aqui está, ó, Córrego do Couro. Aqui, né? O nome desse rio aqui chama Córrego do Couro. Mas lá, quando você vai lá, tem uma plaquinha lá que diz Córrego do Ouro. E aí? Tá? Como é que se mede essa qualidade? De uma forma amostral, né? Em que você escolhe elementos que foram coletados. Então, a base de dados, sei lá, a gente vai testar se o nome dos rios está certo. Tá? Se eu for tem 10 mil rios na minha base de dados. Se eu tiver aqui em 10 mil rios, eu quase faço o trabalho de novo para fazer a qualidade. Então, eu faço uma análise amostral em que eu vou no campo e faço. Então, ou em outros documentos, não só campo, tá? Em outros documentos cartográficos. Então, se existe toda uma base de dados, exemplo, talvez da Agência Nacional de Águas, que tem todos os rios catalogados com seus nomes, eu posso ir nessa base e considerar aquela base como a grandeza real daquele espaço. Certo? E numa amostra, não, olha, fiz aqui dos 10 mil rios, eu testei 1.000, e desses 1.000, 99% estão ok. Então eu considero
dentro do parâmetros definido anteriormente, tem que ser sempre definido anteriormente, senão você vai adequar o que está dando a sua prática, e dizendo que, olha, a acurácia temporal, 90, quando verificadas, e aí ele vai dizer quantos por cento dos elementos você vai ter que verificar, e ao verificar qual é o percentual de acerto que tem que ter nesse processo de avaliação, de atributo, de feição. Então, ó, vamos lá olhar isso aqui. Isso aqui está marcado como estrada. É estrada? É rio? É cobertura e uso. Então, está dizendo aqui que é pastagem, mas não é, tá? Não tem pasto nenhum, é agricultura. Ou aqui é uma floresta, e não tá. Então, todo esse processo é uma acurácia temporal, desculpa, uma acurácia temática daquele dado. Tá? A gente viu a acurácia posicional, né, que é a geometria daquele elemento, a temática, que são os atributos e a classificação daqueles elementos, e a gente precisa ter também uma outra acurácia, que é a temporal. Que nem sempre dados antigos são ruins. A gente precisa também se basear sempre no que aquele conjunto de dados se propõe. Então, se eu tenho um projeto que é acompanhar mudanças no espaço, seja de cobertura ou uso da terra, né? Então, quanto perdeu de floresta? Eu preciso ter dados antigos para poder fazer esse monitoramento. Então, por isso que ele não é uma característica fundamental. Ele é importante, mas ele não é fundamental. No que se refere ao seguinte: se o dado está antigo, não me serve. Depende do que você está fazendo. Agora, se efetivamente você está acompanhando um crescimento urbano, né? Ou algumas informações que tenha um alto nível de mudança, né? Que ocorre, você tem níveis diferentes de mudança, isso é importante para você definir se aquele dado tem qualidade ou não, tá? Então, a gente tem que ter aí. Deixa eu fazer uns exemplos aqui, que seja, depois eu volto para isso aqui. Então, imagina isso aqui. Isso aqui é um mapeamento de vegetação, tá? Então, você tem os tipos de vegetação naquela região ali, que você vai precisar trabalhar. Se você pega um dado desse de 1970, muito provável que ele esteja muito desatualizado e ele não vai atender o que você quer, não vai ter a qualidade necessária que você quer. Compensação, você tem aqui um mapa de geologia, né? A estrutura geológica daquela área, de 1970, que vai estar exatamente como está hoje, porque, né, o tempo da geologia é diferente. Ela é medida em milhões de anos. Então, para você ter uma alteração daquela estrutura geológica, não vai ser de 20 anos. Né? Enquanto que a cobertura vegetal tem uma alteração muito grande, por causa até muitas vezes da ação humana, da ação, né, de mudanças mesmo, de ações naturais. Então, você precisa, só voltando aqui, entender o tempo lógico daquele evento. Né? Então, quando você pega a população em 2000, como a gente tem hoje, né? O resultado da população de 2010, apesar da gente ter as estimativas de população. Mas a última operação censitária é de 2010. Aquele dado e todo aquele conjunto de dados, não só da população, das características do domicílio, da característica da população, ele ainda aquela variável, qual é o tempo lógico daquela variável, né? Para que eu possa definir que ela representa efetivamente aquele mundo real, né? Então, você precisa olhar a qualidade do dado que se refere à acurácia temporal, enquanto qual é o tempo lógico daquele dado, o que efetivamente você precisa de evidência. Então, você precisa de uma evidência de 2010, de 2005, de 2000. Opa, não há uma questão de baixa qualidade por ser 2000, é porque você precisa efetivamente daquele dado em 2000, né? E de quando aquele dado foi coletado. Então, você tem esse conjunto que você precisa olhar para definir essa acurácia temporal também do dado. Quando você entra em alguns
alguns vícios importantes, muito importante o metadado, que é uns exemplos de que vinha nas folhas topográficas anteriormente. Hoje você vai no metadado e sabe, né, quando ele foi feito, então ele vinha algumas informações. Então, principalmente do dado, é o seguinte: a cobertura aérea, ou seja, aquele dado geoespacial, ele foi tirado a partir de uma imagem de satélite ou de fotografias aéreas. Então, mesmo que você tenha hoje, né, se você for, ele foi impresso em 81, né, esse mapa. Mas ele usou fotografias aéreas de 67. Então, mesmo que ele tenha sido impresso em 81, ele representa a estrutura daquele território em 67. Porque foi um retrato que foi tirado em 67 e foi trabalhado até 81. Mas ele foi trabalhado a partir daquele retrato de 67. Então, eu tenho aqui um documento cartográfico, eu tenho uma base de dados que foi finalizada em 2020. Ok. De quando é esses insumos, né, que geraram esse dado? Eu usei mais satélite de 2015. Então, a geometria, né, toda a parte daquele dado corresponde a 2015. Né? Todo documento cartográfico, digital, impresso, papel, PDF, base de dados, banco, ele é um retrato de um determinado momento. Né? E é ali que vai te dar o parâmetro temporal para você definir se aquela acurácia temporal é suficiente ou não. Tá ok? Ok? Perguntas? Tudo bem? Saindo desses parâmetros de acuidade, a gente entra na completude. Né? Então, assim, eu tenho o meu dado, ele está com a posição perfeita, ou perfeita não, perdão, adequada. Vamos pensar naquele primeiro exemplo de escola, né, que eu falei. Eu tenho que ter todas as escolas mapeadas. Então, eu vou lá, faço uma análise estatística, as coordenadas das escolas com as coordenadas no terreno são dentro dos parâmetros. As questões associadas, se aquilo é uma escola que tem ensino fundamental, ensino médio, ensino infantil, número de professores, aquele fiz um teste, está tudo batendo, perfeito. Eu preciso ter essas informações em 2 períodos, uma agora e 5 anos anteriormente, está batendo, então tem todos esses níveis de acurácia. Mas eu não tenho todas as escolas. Então eu não tenho completude necessária, eu tenho ausência, né, de informações que vão influenciar no resultado final. Então eu não tenho a qualidade vai ser atrapalhada. Não só quando você tem ausência, mas muitas vezes você tem presença de informações que não são necessárias, que vão influenciar talvez nesse processo. Então ele só quer fazer uma análise das escolas, aí entra a faculdade no meio, universidade. Então o a mais também pode ser ruim nesse processo. Então você faz também testes, análises estatísticas em relação à completude daquele espaço, que está associado à escala e assim por diante. Um exemplo aqui. Então, foi feita uma análise desse documento aqui, dessa base de dados digital, em que você tinha a representação dos rios. E aí começa a ver o seguinte: opa, tem rios aqui que deveriam ser representados, que eu consigo ver na imagem e eles não estão, eles não foram representados. Então está faltando dado, é faltar mesmo. Quando a gente fala em completude, é faltar ou elementos que não precisariam estar representados e estão representados, o que pode também confundir o usuário no processo de interpretação daquele dado. Então, quando a gente fala em completude, a gente está falando de falta de elementos que tinham que estar ali, não estão, e excesso de elementos. Para definir isso, também é uma análise estatística, né? Uma análise, uma amostra. Então, você tem dentro, você pega amostras para fazer esse teste. Bom, está dentro do parâmetro, ok, não está, volta, e aí você dá o olhar geral naquela base de dados. Existe também parâmetros para isso. Tá? Então, você diz lá, olha, baseado naquela estrutura que a gente viu, naquela modelagem de dados das bases, para uma determinada escala, você vai ter elementos que precisam ser representados como área
com essas dimensões. Essas são as dimensões mínimas. Se você tem um elemento que tem uma dimensão menor que isso, ele não é representado. Tá? A não ser que ele seja muito importante, e aí você pode trabalhar com uma representação simbólica, um elemento pontual. Mas isso também vai ser tratado. Então, repare aqui, ó, né, existe aqui um elemento chamado confluência, que ele não é área, ele não é linha, mas ele é ponto. Então, eu posso representar ele como ponto em qualquer condição, não importa. Eu vou sempre botar ele como um ponto. Agora, tem elementos como, deixa eu pegar, foz marinha. Se não tiver essas dimensões mínimas, eu não represento. Se não tiver essas dimensões, eu não represento. Quando eu não represento, eu posso botar ele como um ponto. Certo? E assim você define todos não em quantidade, mas em parâmetros dimensionais para que aquele elemento possa ser representado ou não. Então, eu não vou representar nenhuma rodovia, ou estrada, ou rua, com menos de 100 metros. Sei lá, estou dando um parâmetro aqui. Ou nenhuma lago com menor, ou açude, ou represa com menor do que, sei lá, 5 quilômetros quadrados. Então, eu defino esses parâmetros. E eu testo isso na minha base para testar a qualidade. Né? Então, claro que isso eu começo a poder automatizar esses procedimentos. Então, assim, eu tenho alguma coisa, eu mando calcular todas as áreas de todos os açudes. Tem açude que tem área menor? Tem. Então ele marca, aquilo por que ele está ali? Eu faço as análises para definir essa qualidade, para definir a completude daquele evento. Né? Para não deixar nada faltando e nada em excesso, né, do que precisa para aquela base de dados. Então, esse é o quarto elemento, né, das três: a curiosidade, mais a completude, partando também pela consistência lógica. Né? Então, é a integração aí já, isso exclusivo para os modelos digitais. Né? Aquelas questões que a gente, de certo modo, viu lá quando olhou as modelagens de dados, que a gente tem alguns exemplos, né? Lago, ilha, se os domínios estão adequados daqueles atributos. Então, vamos ver um pouquinho o que é isso também. Então, você tem a consistência conceitual, né? Que são aquelas regras de esquema. Então, eu posso ter uma ilha sem ter massa d'água? Não. Eu posso ter uma ponte numa rodovia sem ter um rio passando? Não. Então, essas consistências, você monta isso num banco para garantir isso. Né? Como as questões de domínio, lembra que a gente falou? Então, o rio vamos voltar para aquele exemplo lá da rodovia. Mão dupla, mão simples. Aí você precisa botar isso em atributo daquele elemento. Aí você põe mão S, mão D, ou simples e dupla. Você não pode escrever qualquer coisa. Você tem que estar dentro de um domínio que vai ser sempre igual. Então, sempre vai estar lá. Isso, o banco, na verdade, ele guarda através de códigos numéricos. Né? Então, você vai ter lá um para a rodovia com mão dupla, 2 para a rodovia de mão simples, e 3 para item desconhecido. Uma coisa nesse sentido. Né? O que você faz é, olha, se for um, significa isso, se for 2, significa aquele outro. Você não deixa passível para quem está construindo essa base de dados escrever o que ele quer. Então você tem que ter uma consistência desses domínios. Né? Imagina, você vai fazer uma consulta, né? Lógica, é igual você tem no Google, você escreve alguma coisa, ele pergunta, você quis dizer isso? Né? Mas ele só vai identificar efetivamente o que é possível dentro de um banco de dados. Né? A questão do formato também. Então, eu tenho um formato de armazenamento que eu não consigo abrir. Então, imagina, você faz todo um contrato de um serviço, você tem um QGIS, e aí você vai receber essa base de dados em uma estrutura, um formato de arquivo que não abre ali, né? Que ele não entende. Então, também é considerado uma consistência lógica. E, por último, a consistência
topológica. O que é essa consistência topológica? É aquilo que a gente viu também nas modelagens de dados. Toca dentro de, se é um polígono, ele tem que estar fechado. Se eu tenho uma rodovia, um cruzamento, ele tem que estar no mesmo ponto. Ele não pode estar aqui e aqui. Ele tem que estar no mesmo ponto. Então, são as consistências dos aspectos geométricos daquele elemento. Tá? Isso eu consigo automatizar, então ele quase que faz uma varredura de 100%, então ele vai varrer tudo. Olha, eu quero saber tudo que é todos os elementos, como áreas edificadas, né? Ou florestas, são tudo polígonos. Então todos esses polígonos, eles têm que estar efetivamente como um polígono, uma área fechada. Então você vai rodar, né, nesse sistema, ele vai, olha, esse estão abertos, eles não estão fechados como polígono. Ou você não tem pontos conectados, você tem pontos afastados. Então, você olha, se você tiver no elemento, aí você pode botar a regra que você tiver, da mesma categoria, que estão afastados 1 milímetro, né, você sinaliza para mim. Pode ser que seja afastado, pode ser que não. Então, ele marca tudo e você faz essas avaliações. Então, isso é uma consistência lógica que você tem que ter, que foi que foi trazida para essas bases de dados através do ambiente digital, né? Isso está tudo naquelas modelagens de dados que a gente viu, toda aquela modelagem de dados. Tem essa informação, ele diz se é polígono, se é linha, se é ponto, se tem que tocar, se não toca, tem que estar dentro de, fora, né? Lembra que a gente viu isso? Então, o Recife tem que estar dentro de uma massa d'água. Então, você não pode ter numa massa d'água pode não ter nenhum ou vários recifes, mas um recife tem que estar dentro de uma massa d'água. Então, se eu tenho um recife em 2 massas d'água, o mesmo recife em 2 massas d'água, ele tem que identificar isso. É um problema de uma consistência lógica. Tá? Então, você tem especificações para isso, né, que diz como você vai construir, onde você vai botar o ponto, onde você tem que ter o contato, não pode estar separado a linha. Então, esse ponto aqui eu tenho que ter um ponto e ele tem que ser a mesma coordenada do ponto deste segmento, desse segmento, desse, né? Então, todas essas consistências você precisa ter nessa base de dados digital e você pode verificar isso através de rotinas que vão identificar essas inconsistências, podendo ser corrigidas automaticamente ou identificadas para correções posteriores. A mesma coisa para o domínio. A gente viu isso também, né, na modelagem dos domínios de cada elemento. Então, eu tenho trecho de drenagem, eu tenho aqui o regime do trecho de drenagem, né? E aí, poxa, eu posso escrever qualquer coisa? Não, só pode ser um desses aqui que o sistema vai codificar. Então, se ele é permanente, permanente com grande variação, se é seco, se é temporário, não pode ter outra classificação ali, porque senão você não tem essa consistência no banco, né? Ok? Tudo bem até aí? A gente está finalizando, tá? E aí o manual, além de ele apresentar, além da ISO apresentar esses 6 que ainda tem a usabilidade, né? Que a gente falou um pouco no início, ou seja, ele tem que ser adequado. Eu tenho que ter um dado que vai solucionar o problema apresentado anteriormente, né? Ele tem que ser útil. Se eu faço um dado e ele fica guardado, ele nem existe esse dado. Tá? Para o dado existir, ele tem que estar disponível. Tá? E aí essa documentação do IBGE ele mostra, bom, ok, e aí, o que eu faço agora a partir de todo esse conjunto de elementos que eu preciso avaliar? Então ele mostra algumas rotinas para isso, né? Como é que isso funciona? Então uma das primeiras, né, questões que precisa pensar, ou seja, né, da produção, né, de um conjunto de dados geoespacial, eu preciso das especificações técnicas. Sem especificação técnica, eu não consigo avaliar a qualidade do dado. Tá? Eu preciso ter essas especificações técnicas. E aí eu tenho, para a partida, a especificação técnica e o próprio dado para fazer essa avaliação. Né? Então, e aí eu vou ter a especificação técnica do que eu quero, né, o que o meu produto tem que ter como qualidade, né?
E eu vou precisar, para poder fazer o preparo dessa avaliação, eu tenho que saber qual é as medidas de qualidade. Como é que eu vou medir para saber se está dentro daquela especificação? Então está lá dizendo, olha, a qualidade posicional é 5 metros. Opa, então quais são as medidas de qualidade que eu vou aplicar para saber se tem 5 metros? Qual é a metodologia que eu vou aplicar para saber se aquele dado tem os 5 metros mínimos que foram definidos? Então, se você vê, você tem aqui 4 elementos fundamentais de partida. Todos eles são importantes. Eu não posso ter um e não ter o outro. Ou seja, eu não posso ter a qualidade, eu tenho a especificação, mas eu não sei como avaliar. Eu não posso saber como avaliar, mas eu não saber as medidas de avaliação de qualidade. Então, dentro de um projeto, de um sistema, dentro de toda essa questão, você precisa ter esses parâmetros. Então, vamos trabalhar num projeto para definir ou entender para onde o desmatamento do bioma tal está ocorrendo. Então, ok. Então, eu tenho toda a minha preocupação de produzir esse dado. Mas eu preciso ter uma preocupação também para garantir que aquele dado tenha a qualidade adequada. Né? Então, qual é a acurácia temporal para eu poder fazer esse processo de monitoramento? Então, vai lá, está lá na especificação. Você não pode usar imagens. Você precisa de um dado de 1900, de 2000 e você vai calcular o próximo, né? O atual cobertura, o atual desmatamento a partir de imagens satélites de 2018. Então, essa é a especificação. Né? E aí você vai definir quais são as medidas. Então, imagem 2018, coletada num determinado período, como é que eu vou testar isso? Bem que a acurácia temporal é mais tranquila. Então, você define esses parâmetros para preparar essa avaliação de qualidade. Tá? Depois você vai dividir em 2 tipos de inspeção, 2 tipos de avaliação. Aqueles que vão ser amostral, e aí isso está nas acurácias, você não tem, na acurácia temporal não, mas na acurácia posicional e na acurácia temática, em que você vai fazer uma análise amostral daquilo, você não vai fazer todo o processo. Se você fizer todo o processo, ele vai demorar tanto quanto a produção do dado. Né? Também a de completude, também é um processo amostral, e você vai ter as que são completas, que são aquelas que você pode automatizar, principalmente na consistência lógica. Né, em que você consegue automatizar e rodar a base de dados. Opa, peraí, eu tenho esse cruzamento, né, entre um rio e uma estrada que não tem ponte. Né? Ou tem esse polígono que estão abertos. E são testes, né, são inspeções completas. Então, esse é o grande. E aí você tem um término da avaliação. Então, esse é um grande fluxo que você precisa, genérico, para que você tenha o processo de avaliação. Depois você tem coisas um pouco mais detalhadas. Então, né, como é que eu faço essas inspeções? Então, primeiro, eu tenho esse conjunto de dados, eu vou fazer uma avaliação da consistência de formato, certo? Depois a consistência lógica dos dados, depois uma completude dos dados, depois as acurácias dos dados. Então, também se definiu uma estrutura. O que eu faço primeiro? Então, eu vou lá, vou fazer a consistência do formato. O formato está adequado? Porque tem, ele dá para abrir, dá para usar? Não dá, então não tem nem como. Ele não pode ser lido. Como é que eu vou trabalhar com aquele dado? Não, ele pode. Beleza. Qual é a consistência lógica? Que é uma expressão completa. Né? Então, aí, não, conformidade com as regras? Sim, não. Então, quais são os itens que não estão conformes? Porque esses itens não estão conformes, eu posso corrigir eles e voltar a esse processo de novo. Né? Sim, então vou agora fazer a parte de completude dos dados. Os itens, eles estão com esses dados verdadeiros em relação ao campo? Não. Sim, aqueles que não, eu posso voltar, posso complementar, até fazer uma avaliação da acurácia daquele dado e garantir, olha, aquele dado tem uma qualidade posicional tal. E eu fecho esse processo de qualidade. Né? Aqui ficou pequenininho, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui só um instante aqui.
Então, o próprio desenho, depois eu posso até dar mais um zoom. Pequenininho aqui. E aí entra todo o processo, né? Conjunto de dados espacial, definir metodologia de análise, de amostra. Então, se é uma inspeção amostral, né? Então, eu vou definir esses métodos de amostra. Isso tem no manual, tá? Essas questões, uma amostra simples, estratificada, sistemática, amostragem não probabilística. Você tem todos esses tipos de métodos que você pode utilizar para o que você vai fazer. Quais são os itens que eu vou examinar nessa amostral? Dividir o âmbito da avaliação de qualidade em lotes ou modelos, ou seja, eu posso separar para fazer lotes, para você poder saber se existe alguma concentração, porque se você faz na base de dados toda, então, você trabalhando no estado do Rio de Janeiro, toda uma avaliação, pode mascarar essas análises, porque você pode ter um lagar muito bom e um pedaço não muito bom, que pode ter sido feito em períodos diferentes, né, no projeto, equipes diferentes, e que num valor geral ele está legal, mas ele tem algumas partes que são problemáticas espacialmente. Isso pode ocorrer. Então, o ideal é que você faça em lote, principalmente quando você consegue identificar equipes diferentes trabalhando, né? Ou às vezes equipamentos diferentes. Então, você faz essa separação também para fazer essa avaliação, né? E você tem vai todo o processo, né, de definir os lotes, definir o tamanho da amostra, selecionar a unidade da amostra, todo esse processo que é detalhado também no manual. Sim, sim, a gente fala depois no final. Em relação à parte da inspeção amostral. Então, existe todo esse processo, existe essa documentação, e aí seria interessante para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse manual técnico de geociências no que se refere à avaliação da qualidade de dados geoespacial. Eu passei pelos itens dele, mas não com muito detalhes em relação às inspeções, os tipos de inspeções que são feitas, né, os elementos, né, acurácia posicional, acurácia temática, temporal, completude, consistência lógica e usabilidade de um conjunto de dados geoespaciais. Tá? Ok, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Professor, eu tenho perguntas de ordem administrativa. Quando o senhor puder falar sobre esse assunto, acho que no final Tá, é melhor, né? a gente fala no final. Só ver se tem mais alguém com alguma dúvida em relação ao. Tudo certo? Bom, pessoal, então a gente finaliza esse conjunto de aulas teóricas, né? A gente vai fazer mais algumas atividades práticas que vocês vão estar desenvolvendo, que a gente vai falar mais à frente, mas aí a gente finaliza. Esse material já está lá no Moodle, eu vou colocar os últimos vídeos, tá? Que ainda tem alguns que eu acabei não postando no YouTube e estou postando agora, botei hoje, então ele demora um pouquinho para avaliar. E assim que tiver avaliado, eu disponibilizo para vocês também. Tá bom? Deixa eu parar aqui de gravar e a gente passa